Olá, estamos aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, que é muito conhecido a nível de Brasil, não só na igreja presbiteriana, mas todas as igrejas evangélicas, onde Deus tem usado ele grandemente na edificação do povo. E essa nossa série, como eu disse, é uma série para que a juventude entenda a questão da pluralidade de ministérios e possa definir o seu chamado com Deus, também para os novos pastores, né, para que sirva de exemplos na caminhada ministerial. Reverendo Hernandes, inicialmente, quantos anos de ministério o irmão já tem? Estou com 36 anos de ministério. 36 anos, graças a Deus. Um ano na minha frente, 35. Estou chegando lá. Então, querido, como é que se deu o seu encontro com Jesus Cristo? Eu já nasci num lar cristão. Meus pais já eram crentes no Senhor Jesus Cristo. Quando eu nasci, sou filho caçula e nasci numa região rural e cresci, portanto, num berço cristão, aprendendo a palavra de Deus desde a infância e frequentando a igreja desde criança. Mas eu saí de casa com 12 anos para estudar. Da família fui o único que teve a oportunidade de estudar. E foi uma experiência muito marcante, porque àquelas alturas eu nunca tinha, com 12 anos, visto luz elétrica. Nunca tinha ido a uma cidade. Eu não sabia o que era um aparelho de televisão. E com 12 anos, a minha professora, que me alfabetizou, estava se mudando para Vitória e, sabendo do sonho e do desejo que eu tinha de estudar, convidou-me para ir com ela. E eu disse, se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar na Grande Vitória, talvez um dos bairros mais carentes, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. Foram tempos dificílimos, mas embora nunca me afastei fisicamente da igreja, a minha experiência de conversão de fato aconteceu na minha adolescência. E é curioso porque no dia em que me lembro a ter entregado plenamente minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu estava sozinho dentro de uma casa, ouvindo uma música secular e dançando sozinho, era a época do rock and roll, e eu ali, e de repente veio o meu coração o seguinte sentimento: o que você está fazendo? Isso não preenche o seu coração, isso não satisfaz a sua alma. Naquele momento eu fui convencido pelo Espírito Santo do meu pecado e eu me rendi aos pés do Salvador. E imediatamente eu comecei a ver a palavra de Deus de outra maneira, a ir para a igreja com prazer, com deleite, com alegria. Eu tinha essas alturas 17 para 18 anos. Com 18 anos eu fiz minha pública profissão de fé e batismo. Um ano depois eu fui eleito diácono da igreja e a minha vida mudou radicalmente. A minha família notou isso. Onde eu estudava na escola, as pessoas já olhavam para mim e viam que eu era uma outra pessoa. No meu trabalho, eu trabalhava nessas alturas na Secretaria de Agricultura e as pessoas viram a mudança que Jesus operou no meu coração. E eu sou muito grato a Deus por esta transformação tão linda, tão maravilhosa, e um alerta para nós: não basta ser filho de crente, não basta frequentar uma igreja. Cada um de nós precisa ter a sua experiência real, pessoal, de novo nascimento. Mesmo que você não saiba identificar esse dia por sempre ter andado na presença de Deus, no meu caso foi diferente porque eu estava na igreja, mas eu não tinha alegria em Deus, não tinha prazer em Deus. Quando, por exemplo, os meus colegas lá na rua passavam, indo para o campo de futebol, meu coração ia com eles. Eu estava fisicamente na igreja, no templo, mas o meu coração estava lá. No dia que Jesus mudou a minha vida, o meu prazer está em Deus e nele somente. Reverendo, então a gente vê o seguinte, que sem dúvida aquilo que Jesus Cristo disse, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Né? Então tem um momento, mesmo que nasça num lar, tem um momento ali marcante que você realmente chega a essa conclusão. Exato. Agora, sobre o ministério, como é que se deu essa chamada? Pois é, essa é uma coisa maravilhosa, porque eu desde criança, eu tinha um sonho na vida. Eu queria ser advogado e político. Eu sempre amei muito política. Eu não perdi um comício por nada. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei em um partido. E eu tinha esse projeto de vida. Aí Deus me chamou para a salvação e me chamou para pregar. Curiosamente,
eu me ofereci para dar uma aula de escola bíblica dominical, adolescente ainda, e meu pai, que era um dos presbíteros da igreja, conversou com os outros presbíteros, e eles tiveram a ousadia de me deixar dar uma aula de escola dominical. A partir daquele dia, nunca mais eu parei de falar. Mas um dia eu conversava com um presbítero da igreja, e dizia assim para ele: olha, depois que eu me tornar um advogado e me realizar no campo político, aí eu quero ir para um seminário, para me preparar melhor para servir a Deus. Esse presbítero olhou dentro dos meus olhos e me disse o seguinte: você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você hoje, é agora, com a sua juventude, com a sua inteligência, com o seu vigor. Aquela palavra entrou como flecha no meu coração. E eu saí daquele momento com ele ali, plenamente convencido de que Deus me queria para o ministério. E eu abandonei todos os meus sonhos e imediatamente comuniquei à minha família, comuniquei à minha igreja que Deus havia me chamado para o ministério. E então no ano seguinte eu já estava no seminário presbiteriano de Campinas, me preparando para o sagrado ministério. E hoje, depois de 36 anos de ministério, se eu tivesse a possibilidade de viver mais tantos anos, eu não gostaria de ser nada mais além do que ser ministro do Evangelho. Amém. Isso é glorioso. E outra coisa, como é que foi a experiência no seminário? Porque o que a gente ouve e os colegas falam é que o seminário é o deserto, né? Quem atravessar o deserto, como é que foi a experiência? A minha experiência foi muito marcante, porque como eu sempre vivi na casa das pessoas, quando eu cheguei no seminário e com tudo aquilo para mim, eu achei tudo tão lindo, tão maravilhoso, com tanta fartura de tudo, e o relacionamento com os amigos, eu aproveitei o máximo o seminário. Para mim foi um tempo de bênção, um tempo de crescimento, mas embora sempre fui muito aplicado aos meus estudos, muito dedicado naquilo que eu faço, eu tive uma experiência muito marcante no último ano de seminário. Quando uma jovem, eu fui pregar numa igreja em Franca, uma jovem olhou para mim, e eu era o primeiro aluno da minha classe, eu era uma pessoa que gostava do que fazia, aplicado. Ela me disse: como é que está a sua vida com Deus? Eu tomei um susto, porque embora eu achava que eu tinha uma vida boa com Deus, mas eu entendi a pergunta dela. Ela disse: não está o que eu preciso ser. E a partir daquele dia, eu comecei a ir para uma sala de oração da igreja, lá do seminário. Ia sozinho, depois de uma semana, um grupo de colegas, depois de um mês, vários colegas. Daqui a pouquinho, aquele momento era o momento mais importante da minha agenda. Daqui a pouquinho, outros colegas entravam no meu quarto pedindo: você ora por mim. E de repente Deus começou a aquecer e inflamar meu coração. Então, o seminário para mim não foi um deserto. Foi um tempo de deleite para a alma e de crescimento para o coração. Que bênção. Então depende muito do objetivo do que as pessoas têm, né? Exatamente. Agora, reverendo, e como é que se deu, como é que foi o início do seu ministério e como é que tem sido hoje, né? Porque é uma agenda que não é brincadeira, né? Louvado seja Deus. Eu comecei meu ministério em Bragança Paulista, a primeira igreja de Bragança. Fiquei 3 anos lá. Foi um tempo da história daquela igreja, um dos tempos mais bonitos de crescimento daquela igreja. Depois de 3 anos ali, em 1985 eu fui para Vitória. Tenho o privilégio, a bênção de estar ligado ao pastorado da igreja de Vitória já há 33 anos. No ano de 1987, portanto 5 anos depois que eu fui ordenado ao Sagrado Ministério, eu me casei. E de lá para cá, Deus foi abrindo as portas para uma agenda mais direcionada para o cenário nacional. A primeira igreja de Vitória foi compreendendo esse chamado de Deus. Aos poucos a igreja foi me liberando para estar mais atendendo a outras necessidades fora da nossa igreja local, da nossa região. E hoje, pela graça de Deus, desde 2010, eu assumi a liderança da Luz para o Caminho em Campinas, onde os nossos programas de televisão são gravados, programas de rádio, o Devocionário Cada Dia. Então hoje nós temos um ministério bem mais amplo na área de comunicação, usando largamente as redes sociais, atingindo hoje milhões de pessoas só no Facebook. Nós temos mais de 600 mil seguidores no Facebook, onde nós postamos mensagens escritas, de áudio, de vídeo, de 8 da manhã à meia-noite praticamente, isso todos os dias. Então nós entendemos que
Deus direcionou o nosso ministério não apenas para a área de comunicação, mas também para além das fronteiras da nossa denominação. É tão bonito você entender que o reino de Deus é maior do que a sua denominação. É tão importante você olhar para outras igrejas irmãs e dizer: nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um só rebanho, nós somos uma só família. Temos diferenças secundárias? Temos. Mas nós não enfatizamos as pequenas diferenças que nós temos, nós valorizamos os grandes pontos de encontro, de harmonia que nós temos, que é o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Que é esta unidade. Que é esta unidade da Igreja de Deus. Então eu tenho muita alegria hoje de poder servir a Cristo, pregando nas mais diferentes denominações, percorrendo todo o nosso país e além fronteira do nosso país. Amém. Reverendo, eu gostaria o seguinte, agora é uma oportunidade de o senhor falar para os jovens que estão buscando ministérios, para despertamento de ministérios, e também para os novos pastores. Que palavra o senhor daria para eles? Minha palavra para você é o seguinte: o coração do pastor precisa arder, os olhos do pastor precisam brilhar. Você precisa acreditar naquilo que Deus chamou você para fazer. Nós não podemos ter um ministério de manutenção. Nós não podemos ter um ministério de acomodação. Deus nos chamou para uma grande obra e o tempo é curto. Nós temos urgência. Então é muito importante que você se esmere naquilo que Deus chamou você para fazer.